Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir depois esta live que vai ser maravilhosa com a doutora Lisiane Miotti, mastologista, ginecologista, ok? Então vai ser uma live muito bacana. Bom dia, meninas que estão entrando aqui. O Instagram tá pedindo para aguardar aqui quem tá chegando. Estamos chamando o pessoal. A doutora, daqui a pouquinho ela tá chegando aqui, a doutora Lisiane Miotti já chegou. Bom dia, querida. Instagram tá pedindo tá chamando aqui o pessoal. Nós também eu também tô chamando. Vamos convidando aqui as pessoas para entrar, porque esse papo vai ser muito legal. Vai ser muito bom com a doutora Liz. Já estou chamando ela para entrar aqui, já vai entrar. Normalmente, bom dia! Bom dia, você. Como vai, querida? Tudo bem? Que prazer! O prazer é todo meu, amada, tudo meu. Que legal a gente se encontrar. Muito bom, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu sei que a sua agenda é lotada, é uma agenda super concorrida, né? Muita coisa para fazer. E você está sempre disposta aí a fazer umas lives e passar muito conteúdo para a gente. Então, gratidão imensa por esse. Eu tô aqui duelando com o meu AirPod, então fica bem melhor, mas ele tá teimoso de ontem para cá. Fica tranquila, vamos arrumando aí, não tem problema nenhum. Aqui eu também hoje vim para um cantinho. Que lindo lugar que tu tá! Eu tô. É que assim, ó, eu tô, na verdade, na minha varanda e eu ponho umas flores para fechar a churrasqueira, né? Isso, e eu vim para esse cantinho aqui hoje, porque hoje a casa tá no meio de uma faxina. Eu digo, não, deixa eu ficar num cantinho aqui que é mais. Ana, eu vou tentar conectar meu AirPod direitinho e já volto, tá? Tá bom, fica tranquila. Te espero. Então, a nossa conversa hoje, eu não coloquei um tema específico, porque a doutora Lisiane, como mastologista, como ginecologista, a gente tem aqui um vasto assunto sobre Outubro Rosa, prevenção e tudo mais que a gente pode estar falando, né? Então, segura aí que ela está arrumando ali o iPod, está arrumando o microfone para vir aqui para falar com a gente. Vai dar essa conversa vai ser muito boa, gente. Fiquem aí que a doutora Lisiane já está voltando. Eu acho até que ela está nos Estados Unidos, vou confirmar aqui com ela. E a gente precisa esclarecer e auxiliar muito essa questão aí do câncer de mama, né? Para todo mundo. Eu sei que é um assunto, para muitos pode ser muito batido, mas quanto mais a gente falar, quanto mais esclarecer, quanto mais informações, sempre melhor. E a doutora Lisiane, ela é uma expert, né? Sendo mastologista, tá aqui com a gente é um prazer, é uma honra enorme. Então, e aí, vocês já fizeram os exames, já fazem anualmente seus exames, estão aqui com a gente. Importantíssimo se cuidar, importantíssimo estar sempre aí fazendo não só o autoexame, mas os exames regulares, né? Porque segundo aí que eu já aprendi com a doutora Lisiane, ela vai confirmar pra gente, é que o autoexame só detecta, né, doutora Lise? Conseguiu? Eu estava comentando aqui sobre o autoexame e fazer os exames, né? Porque o autoexame só detecta quando tem um carocinho de 1 centímetro, né? Menor ele não detecta. E aí já é um problema. Com certeza. Né? Com certeza. Ana, então, indo direto... Desculpa, é que eu comecei a falar quando você estava se arrumando, mas antes da
gente começar, eu gostaria de fazer uma apresentação, né? Ai, claro. Doutora Lisiane, ginecologista, mastologista, obstetra e especialista em menopausa. Isso Então, aí, assim, perfeito. é assim, tudo que a gente precisa ouvir. E você está nos Estados Unidos agora ou está em Porto Sim. Alegre? Não, estou nos Estados Unidos. Eu praticamente passo grande parte do ano aqui, né? Faço só umas visitas, às vezes, de trabalho e para a família, né? Mas daí é metade do ano e Natal, né? Então Conta pra agora gente o que você devo ir está só no Natal. fazendo nos Estados Unidos. Assim, Ana, o que que aconteceu, Ana? Há uns 5, 6 anos atrás, ah, na verdade, foi uma decisão de vida, assim, que a gente Uhum, tomou, né? uhum. Nós tivemos, assim, levamos alguns sustos por causa da violência, que estava bem pior até do que está agora, né? E nós já tínhamos um projeto de fazer uma experiência de viver no exterior, né? Uhum. O meu marido queria fazer o doutorado dele aqui nos Estados Unidos, né? E uma coisa se somou à outra, né, Ana? A gente Sim. levou uns sustos, a gente teve alguns amigos que foram vítimas de violência, né? E a gente estava muito assim desgostoso com a situação de insegurança do Brasil, É, né? tá mesmo. E nós já tínhamos uma atração por tentar fazer uma experiência fora, Uhum. trazer nossos filhos para viverem fora, né? E aí, então, há 6 anos, um pouquinho mais atrás, nós decidimos, e em 2016 nós viemos, né? Meu marido para fazer o doutorado dele, né? E aí, passando todo esse tempo, teve aquele tempo de adaptação, de, né, de acomodar todo mundo, os filhos e coisa. E aí eu decidi que eu ia me dedicar a estudar a menopausa e ficar e me aprofundar tanto na menopausa, que eu já trabalhava muito, sempre foi a minha menina dos olhos, sabe? E E a daí, gente precisa tanto desses estudos, não? exatamente. E aí eu decidi que iria ficar, me aprofundar na menopausa e iria me dedicar para as outras áreas de conhecimento que eu acho que acrescentam muito para a menopausa, né? Então, Uhum. a ciência do envelhecimento saudável, a psicologia positiva, a ciência do bem-estar e da felicidade, que são assim, novas ciências que surgiram agora nos últimos anos, né? E que Que maravilha! Uhum. fazem o caminho inverso, né? Eles pesquisam as comunidades, as sociedades que vivem bem, que vivem com mais satisfação, que são longevas, mas com Uhum. independência, com saúde, né? E Certo. tendo uma vida produtiva, e eles fizeram o caminho inverso, estudaram essas populações e viram assim, o que que dá certo, né? O que que eles nos provam que dá certo fazer, né? Que E legal. Isso é o tudo que eu a ver. prego aqui. É, Isso é que eu prego aqui. O meu lema, uhum, a minha frase aqui é exercício é o remédio para uma longevidade saudável. é isso aí, Eu Ana. prego muito isso para a gente ter Uhum, uma uhum. longevidade. Que legal esse estudo É aí da muito felicidade. importante, né, Ana? É Uhum. fundamental as pessoas entenderem que faz parte de todo um conjunto, né, de Sim. saúde cardiovascular, de saúde óssea, de perfusão cerebral, né? Tá? Exatamente, é integrativo, né? Todo leva assim a todo um retorno para o corpo. As pessoas ainda têm muita ideia do exercício na questão de beleza e não é. Uhum. Eu foco muito na questão da saúde, longevidade, porque não só a musculatura para a gente poder andar, ter independência, ter uma longevidade saudável e ativa, não ficar numa cadeira, não que alguém fique te puxando, ajudando para levar em banheiro e tal, que isso seja o mais tarde possível, né? É. Mas
gente tenha uma capacidade de ir e vir de forma saudável e aproveitar, porque a expectativa de vida ela está aumentando. Não adianta aumentar e ficar, né? Claro, é claro. Sentado. É a maneira que a gente tem que ver isso hoje, né, Ana? Que no momento em que a gente passa pela fase da menopausa, que é basicamente ali na fase dos 50 anos, né? Isso. 70, a gente tem a outra metade da nossa vida adiante, né? Exatamente. Vai ter 3 ou 4 décadas adiante para viver e viver o seu melhor, né? E viver em ótimas condições. E tem que cultivar isso desde cedo, claro, mas assim, se não foi uma opção de vida até agora cuidar dessa, né, dessa base de saúde, a fase do climatério é o momento ideal para, né, nunca é tarde para começar, né? A Exato. gente precisa ter a consciência da necessidade. E é o que eu digo, não adianta você dizer eu não gosto, eu não tenho tempo, porque você vai ter que ter tempo depois de comprar remédio, depois de cuidar da saúde. Então, quem é que não tem tempo para cuidar da sua saúde, gente? E hoje, assim, a musculação a gente faz em casa. Dá para fazer em casa, com o peso do próprio corpo, com elástico, com utensílios. Né? Então, assim, quem não gosta de ir para uma academia, não tem tempo, tem toda a possibilidade para fazer em casa a hora que puder, tem muita coisa disponível hoje. Nossa. Então, não tem mais desculpa, não tem mais desculpa. Ou agora, na fase da pandemia, né, Ana? Eu tinha começado o meu programa antes da pandemia. Né? Tu foi de vanguarda, então. Eu comecei antes da pandemia. A Márcia está perguntando, eu faço caminhadas diárias e pratica Pilates. A musculação seria importante também, Márcia, mas o Pilates já ajuda bastante, porque ele também faz exercício de força. Claro, porque o Pilates ele não tem o levantamento de peso, mas ele tem a resistência, né? Tem a resistência, exato. Isso, então, olha, 3 vezes por semana de Pilates e as caminhadas, eu acho que é uma coisa bem bacana de manter. E, claro, tem que fazer com prazer, tem que fazer com vontade. Sim, e eu acho que uma dica para Ana, que eu acho que é uma coisa que eu também tenho que me puxar às vezes, é que às vezes a gente fica a gente cria uma zona de conforto dentro do exercício e a gente fica parado nela. Lembra, Ana, que é muito importante você ir progredindo nos seus desafios. Sem dúvida. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. Fazendo um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de resistência, a caminhada um pouquinho mais puxada. Exato. Né? A gente precisa, assim, no momento que você já está sentindo conforto naquele movimento, precisa ter um desafio um pouco maior. Exatamente. Então, não estou aqui querendo falar de programa de exercício, não, mas só para dar um exemplo, no meu programa de exercício, a gente começa devagar, mas a cada mês ele tem um desafio maior. Uma aula nos 4 tipos de aula que a gente pratica. Que bacana o trabalho que tu faz. Um desafio a mais. E a musculação em casa é muito focada com o peso do próprio corpo, com produtos de limpeza, com elástico. E olha, é puxadinho, não é? E é puxadinho, que legal, né? Não é facilzinho, a minha sala de estar, desde que começou a pandemia, tá cheia de utensílios de academia, né? Exato. Tem a minha bola, os meus elásticos, meus pesos, né? A minha esteirinha de yoga e precisa. Ontem até tropecei num peso, tava no meio do escuro, mais dormindo do que acordada. Tem que tomar cuidado com isso aí, hein? Agora, doutora Alice, pegando assim o gancho aí do Outubro Rosa, falando do, né, você é uma mastologista assim, super conceituada, com um conteúdo imenso. Eu gostaria que você comentasse um pouco,
que assim, nós sabemos, mas eu gostaria que as pessoas tivessem total clareza da importância, como que você enxerga a prática do exercício na prevenção de um câncer de mama. Tu sabe que assim, Ana, isso atual, tá, Ana? Isso assim, dito inclusive agora, né, na parte sobre câncer de mama do Congresso Norte-Americano de Menopausa, que eu atendi, que tu acompanhou minhas lives, né, que eu vi agora no final de Maravilhosas, acompanhei setembro. todas as lives. Tava bombando a informação, então tava uma delícia de fazer as lives com tudo quentinho. Isso. Então, teve esse Congresso Norte-Americano de Menopausa agora na última semana de setembro em Washington. Uhum. E no painel de câncer de mama, né, ficou bem, assim, bem claro que já é definido que a gente tem riscos modificáveis para câncer de mama, né? E que os 4 pilares desses riscos modificáveis é evitar a obesidade, né? Uhum. Ter uma vida super ativa com atividade física consistente, né? Evitar o tabagismo e a ingesta excessiva de álcool, tá? E dentro da atividade física, isso já se sabia há um bom tempo, né? Eu me lembro de ainda estudando, ainda lá no começo da residência, que já se sabia que, através de estudos, que mulheres que tinham pelo menos 3 horas por semana de atividade física já baixavam o risco de câncer. E hoje se sabe que a gente pode diminuir isso no que a gente pode agir até em 30% o risco de câncer de mama se mantivermos uma média de 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa por semana, né? Então, assim, o trabalho que isso faz, né, de equilíbrio hormonal e de repercussão sobre os antioxidantes, né, a nossos mecanismos de defesa contra os tumores, é fantástico e já está comprovado, né? Sim. Então, e a gente sabe que isso a gente pode estender para o risco cardiovascular, para todos os outros riscos de câncer, né? Exatamente. E aí entra nisso tudo que a gente sempre fala, a saúde do coração da mulher na menopausa, a gente tem que começar a se preocupar com o coração na menopausa, a gente tem que cuidar da saúde dos ossos, então, porque doenças cardiovasculares, infarto, isquemia, AVC, são os maiores matadores de mulheres no mundo inteiro. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, que tem diretamente uma proteção exercida pelo exercício. Exato. A segunda maior causa de perda de saúde nas mulheres, de perda de independência na terceira idade, institucionalização e às vezes até morte, é fratura de quadril por osteoporose. Né? É o segundo fator de maior morbidade na vida das mulheres, né? E causador de perda de qualidade de vida. Então, na verdade, assim, se a gente tem uma palavra para dizer, né? Como botar em 2 palavras, como se prepara para o envelhecimento saudável, é exercício físico. Exatamente. Né? Constante. Eu consistente. sempre costumo, eu trago dados aqui, sempre costumo falar, mas nada como uma médica mastologista reforçando tudo que a gente fala, isso, né? Porque isso. é extremamente importante. Eu tenho dados das últimas pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos de 2020, exatamente tratando isso. Se a gente pratica atividade física, 30% menos chance de ter câncer. Agora, se você tem, não quer dizer que não vai ter, se você tem um câncer, se você, mesmo que você comece a praticar exercício físico após esse diagnóstico, você tem 50% de chance de cura.
E é né? muito importante isso que tu tá falando, Ana, até porque aí a gente tá também incluindo na nossa conversa todas aquelas mulheres que por uma contraindicação formal ou por Uhum, causa de um tratamento de câncer prévio ou porque já tiveram um acidente cardiovascular, não são candidatas à terapia de reposição hormonal que exerce uma proteção boa para o envelhecimento saudável. exato. Essas pessoas vão ter que buscar mais do que todo mundo no exercício essa harmonia hormonal dentro de si, Uhum, né? Extrair o bem-estar físico e mental, né? O equilíbrio corpo-mente, né? exato. Então, para essas pessoas, realmente aí a atividade física ganha uma dimensão, uma importância ainda maior, porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma população de mulheres que, por uma razão ou outra, né? Como eu disse, ou já teve acidente cardiovascular, ou já teve um câncer de mama, ou já teve um acidente tromboembólico, elas vão entrar em menopausa e não vão poder repor hormônio, ou aquelas até que tiveram câncer de mama, às vezes muito cedo, elas vão ser obrigadas a entrar numa menopausa precoce para o tratamento pós-operatório do câncer. E essa menopausa precoce, muito cedo, aumenta os riscos, todos esses que a gente falou, né? Cardiovascular e osteoporose, né? É a perda cognitiva, né? Então, Aí para mais elas, a necessidade do exercício. exata. E tu sabe, assim, ó, o que eu tenho para te dizer, Ana, é que realmente é assim. Eu tive Uhum. muitas pacientes, né, que chegaram nesse momento de tratar um câncer de mama na faixa entre os 30 e 40, né? E aconteceu exatamente isso. Trataram o câncer, se curaram do câncer, mas tiveram que fazer aquele tratamento anti-estrogênico, anti-hormonal durante um tempo específico, 5 anos, às vezes 10 anos, e elas ficam, a privação total de estrogênio é, 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 é é muito danosa, faz a gente se sentir muito mal. As que se saíram bem deste período, né, sem perdas a longo prazo e que viveram bem, realmente assim, bem, conseguiram recuperar uma qualidade de vida boa após a cura do câncer, foram aquelas que se jogaram na atividade física mesmo. Exato, Né? exato. Eu tenho algumas que viraram atletas, corredoras, eu tenho umas que viraram tenistas, né? Ou começaram a nadar É. e colocaram isso como prioridade absoluta na sua vida, E você né? sabe que esse exemplo que você está dando das pessoas que eu conheço algumas, e normalmente isso acontece, né? Aquela pessoa Uhum. que ela tem um problema sério. Eu vou trazer aqui uma amiga também, ainda não conseguimos uma data, que ela teve AVC aos 30 e poucos anos, ela ficou Puxa. bem mal. Uhum. E quando ela melhorou, ela começou a correr. Uhum. Hoje, ela é uma maratonista. Que legal, Tem né? maratona em Boston, tem na Uhum. Alemanha, né? Ela e, Ela assim, vai. e foi o que curou. Ela deixou ela bem física, mental e espiritual também, né? Claro, claro. E É uma assim, integração, é né? uma Nossa, integração. É uma é, integração. E assim que é. você estava comentando antes também do risco do AVC, do risco do cardíaco. Então, dentro desses estudos aí que eu estou trazendo, hoje o que mais mata no mundo é o sedentarismo. Exatamente. O sedentarismo é o que mais mata. Apenas 16% Uhum. das mortes estão ligadas à hipertensão, estão ligadas a outras comorbidades. O restante é tudo ao sedentarismo que causa. Porque assim, a É. gente fica com aquela gordura mórbida, né, no É. abdômen. Então, essa Isso. gordura visceral, que ela está Uhum. próxima lá dos nossos órgãos, e não adianta Perfeito. fazer lipo, porque a lipo só sai a gordura aqui periférica, não a Periférica? que está não a que tá Uhum. lá próxima dos órgãos, e Uhum. aí é a causa de AVC, cardiopatias, né? Causa uma série de doenças. Então, gente, não tem Totalmente desculpa. verdade. Não tem Totalmente. Para desculpa. vocês terem. Eu gosto de fazer a comparação porque as pessoas, às vezes,
não entendem bem assim o como pode repercutir tão mal. Então, o único fator isolado que é tão deletério quanto o sedentarismo para todos os riscos de doença é o tabagismo, que é horroroso para tudo, Sim. né? Então é fundamental E eu ter ainda vou isso te como dizer, prioridade. e eu ainda vou te dizer que esses últimos estudos Uhum. provaram que o sedentarismo está matando mais que o tabagismo. Tu vê, né? Olha que Muito coisa. provavelmente por causa da obesidade envolvida, como tu falou, né? Exato. Uhum. Em torno assim, ó, de 5,3 Uhum. milhões de mortes ao ano por Uhum. sedentarismo e 5,1 por Uhum. tabagismo. Eles são próximos, mas o sedentarismo ainda está ganhando. Olha que coisa Ganhando. séria, É. muito séria. E a gente não precisa gastar para fazer exercício. Não Você pode precisa. fazer Tu na tá totalmente rua, certa. pode fazer na rua, no parque, e também não é Uhum. só uma vez por semana. Ok, é melhor do que Uhum. nada. Mas, assim, Claro. 150 minutos por semana. Divide aí 30 minutinhos por dia. Troca o elevador pela escada. Vamos trocando pequenos hábitos, né, para fazer. E aí vai se adaptando. É isso aí. Ana, eu acho que é bem importante isso. E eu que, claro, para quem já tem atividade física num nível de importância na sua vida, eu acho que elas entendem e elas já tentam adaptar para o nível de constância que a gente está falando. Exato. Aquelas que não fazem, eu acho que é importante a gente dizer assim, né? Encontre alguma coisa que te dê prazer fazer, que te faça feliz, alguma coisa que seja gostosa para te fazer. Acho que deu uma caidinha na live aqui. Pode ser uma aula de dança, É, pode botar uma e música, o meu era bota uma música dois. em casa, né? Tô te ouvindo. É, exatamente. Ótimo. E colocar hábitos na nossa vida, a gente pode começar, não precisa ser de uma maneira drástica, não precisa ser sofrido, né? Se proponha, se coloque, mas tenha uma meta e tenha um objetivo, uma meta a alcançar. Então, assim, tá difícil de botar no teu dia, então começa assim, começa caminhando 5 minutos, chega em casa, vai dar uma volta na quadra, ou começa a subir as escadas, né? Ao invés de elevador, né? Os 5 minutos logo vão pedir que seja 10, né? Vai pedir, Você sabe teu que corpo até vai o pedir que passear seja com o 15. cachorro, até passear com o cachorro faz bem não só para o cachorro quanto para você mesmo, para gente. Exatamente. Então Faz bem. é possível fazer isso, mas é importante a gente ter um plano de começo, Sim. uma meta, né, e um objetivo a alcançar, né? Talvez no início, eu entendo que todo novo hábito no início, ele é um pouco mais assim difícil, não é tão prazeroso, mas Uhum, tente vencer essa barreira, uhum. né? Começando devagar e aos poucos vai aumentando, vai ampliando, aumentando esse tempo, Isso. né? Se Uhum, desafiando, e uhum. não só desafiando no exercício, mas também na parte mental, aprendendo coisas novas. Isso também Isso. auxilia muito o nosso cérebro e o Nosso corpo. cérebro adora novidades, né? Se engaje em aprender em coisas diferentes, né? O É cérebro é isso aí. preguiçoso, o cérebro ele É, gosta que a gente fique acomodado, mas a gente isso. tem que vencer Uhum. essa acomodação aí do cérebro, né? Tem É que isso aí. desafiar ele. É isso aí, Ana. E aquilo que nós falamos no início, que eu acho que é bem importante deixar dito, né? Que a atividade cardiovascular, né? Então, a aeróbica é importante para o preparo cardiovascular, mas é importante também exercícios de resistência e força, porque Força. isso ajuda na saúde óssea Uhum. e cria uma maior massa magra, né? Que nos ajuda não só a metabolizar melhor, harmonizar melhor os hormônios na menopausa,
né? Quanto manter peso na menopausa, né? Manter um equilíbrio de peso na menopausa se a gente tiver mais massa magra. E o que vai nos dar mais massa magra, né, consistentemente, é exercícios de resistência e força, né? Sim, sim, Né? exatamente. E isso é super importante, porque aí as pessoas, puxa, mas por quê? Como? É. É porque fazendo esses exercícios de força, seja musculação, seja no Pilates, mas quanto Uhum, mais você se desafiar, melhor, porque a gente uhum, acaba liberando aí minerais que uhum. fortalecem Isso. a estrutura óssea. Isso força ao metabolismo, né, de regeneração óssea e de fortificação óssea, absorção de cálcio, de vitamina D, né? Exato. É isso aí, é isso Melhora aí. essa absorção. Lembre, isso é uma coisa também bom, foi bom a gente lembrar, né, Ana, já que tu tem um público tão fiel, né, que te acompanha com todas essas atividades, lembrar elas que para as mulheres é muito importante o suplemento de vitamina D, que deveria ser, seria o ideal a gente manter 7.000 unidades por semana, que hoje em dia existe até uma pílula de uma vez por semana no Brasil, né? Um comprimido de uma vez por semana que se toma seria 1.000 unidades por dia ou 7.000 unidades por semana. E o cálcio que a gente deveria ingerir pelo menos 500 miligramas por dia, né? E é difícil a gente tirar isso só da dieta. É bem difícil. A gente tende a não conseguir absorver. Deu uma falhadinha aqui. Agora também é importante fazer exame, né? Antes de tomar a vitamina D, ver como é que está o seu nível de vitamina D. Deu uma Isso. falhadinha. Deu Voltou. uma. Voltou. Tu Tá sabe tudo que certo. eu emprestei o meu AirPod para o meu marido fazer uma reunião esses dias e agora ele tá assim, tá teimando comigo. Só porque eu acho que deve estar conectando no dele às vezes, né? Ana, então eu acho que isso é importante. Outra coisa que eu acho muito bacana da gente falar, que eu vejo que tem uma importância muito grande nas minhas mulheres, nas minhas pacientes, é que magnésio é um outro mineral que a gente não consegue ingerir o suficiente na dieta, principalmente Exato. se a mulher tiver uma vida física ativamente e tomar o tanto de água que a gente precisa tomar por dia, a gente urina muito magnésio. E isso pode ser causa Olha, que de informação é relevante. muito importante. Muito importante Eu mesmo. diria que ele junto ali com cálcio e vitamina D, ele é um dos suplementos mais importantes para a mulher na menopausa. Ele pode ser causa de má qualidade de sono, de má Uhum. intestino, pode ser uma causa de fraqueza muscular ou indisposição para atividade física, e ele pode ser causa de dificuldade de regeneração pós-atividade física. Sabe? Pós-atividade física, talvez seja difícil de se regenerar da força muscular que tu usou se tu não tiver uma disponibilidade de magnésio, tá? E o Tá. magnésio faz maravilhas na hora de dormir. Ali, ficar no teu criado mudo na hora de dormir, tu tomar na hora que tu estiver te acomodando para dormir mesmo, porque ele promove um relaxamento quase que instantâneo no momento em que ele começa a ser absorvido. Então, assim, a gente vê uma repercussão muito boa para as mulheres. E realmente ele é uma coisa, tem dois elementos muito importantes na nossa saúde geral e que não se extrai da alimentação por mais maravilhosa que seja a tua alimentação, é magnésio e a coenzima Q10. Não se tira da Tá. alimentação, né? Esses dois a gente precisa suplementar. Não, a informação do magnésio é importantíssima. E o zinco? O zinco a gente consegue ter em algum. O zinco a gente consegue mais facilmente em vários tipos de alimentos, né? Principalmente se a gente consumir aquele tipo de alimentação que a gente diz o rainbow, né? O arco-íris, né? Se a gente Sim, se sim, sim.
bem bem colorida. ali a gente vai conseguir extrair zinco o suficiente, né? Agora, se você conseguir um polivitamínico que te coloque zinco, que te coloque o cálcio, a vitamina D, o magnésio e o zinco estiver junto, principalmente em épocas de pandemia, a gente sabe que o zinco trabalha muito a favor da nossa imunidade, ele aumenta muito as nossas defesas, né? Então, assim, é importante, muito importante, principalmente se você não tiver tendo uma dieta muito ampla, tá? Inclusive, assim, ali no Brasil, seria legal as pessoas fazerem uma pesquisa. Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu tomo um suplemento de magnésio que é muito bom e ele inclui já vitamina D e zinco junto, né? Então, faz uma diferença extraordinária na minha vida. Eu não passo um final de semana sem, né? Então, é mais ou menos o ideal de uso de magnésio para mulher que tem atividade, tem vida ativa fisicamente e toma bastante líquido, seria pelo menos 250 miligramas à noite. Tá. E a importância de tomar bastante líquido com magnésio Na verdade, seria... o líquido é extremamente importante, né? Ele Sim, para tudo. Eu tô falando alguma indicação diferente por tomar magnésio ou não? Porque não. o líquido a gente precisa tomar pelo menos 2 litros de água E quem tiver por ouvido dia. pode de repente se dar conta, sabe? A quantidade de espoliação, do quanto a gente perde magnésio pela urina, depende da quantidade de água. Por exemplo, eu tomo muita água durante o dia. É um hábito que eu tenho há muito tempo e eu sinto falta disso. Então, como eu devo ingerir pelo menos uns 4 litros de líquido por dia, eu urino muito magnésio. Então, eu sinto câimbras, né? Se eu não tomar. Como que você percebe que está urinando magnésio? Pela cor? Não percebe. Não, tu vai perceber a repercussão, tu vai perceber pequenas câimbras pelo corpo, né? É o sintoma é o mais sensível, é o mais sensível. E tu, o sintoma, a demonstração de que o magnésio já está num nível bom no teu intestino é quando tu sente, no teu corpo, é quando tu sente que o teu intestino está melhor e não te der mais nenhuma cãibra. E o intestino, a gente eu costumo dar uma orientação, como as necessidades das mulheres variam, por exemplo, eu tenho pacientes que são maratonistas, né? Sim. Elas gastam tudo mais do que as outras coisas. Então, eu sempre digo para elas, o magnésio tu vai regular assim. Quando tu começar a ter o intestino um pouquinho solto demais, tu tá com um pouquinho demais de magnésio, baixa um pouquinho, né? E é ali que elas conseguem dar o equilíbrio ali. E a regeneração muscular pós-treino é bem melhor. Bem melhor. Porque a placa motora precisa de magnésio para se estabilizar, né? Entendi. Eu estava aqui agora pensando, tem uma semana mais ou menos que eu até estava comentando com o meu marido, Ju, que coisa estranha, meu intestino essa semana não tá legal. E ele estava super bom, porque eu como bastante sementes, bebo água, eu tô achando muito estranho. E tentei pensar em tudo, por que será que essa semana ele não tá? E agora, olha, pode ser magnésio Pois é, também. pode te ajudar muito. E sabe que é impressionante, né? Eu tenho uma parceira de trabalho, uma pessoa que eu faço tem um projeto, que é uma guria, uma cocotinha, eu digo, uma de 30 e poucos aninhos, né? A Pan, se tu estiver me ouvindo. E ela tá malhando bastante, tá caprichando na água, tem super ocupada com filho pequeno e coisa. E aí ela estava me dizendo que ela estava se sentindo ruinzinha, que ela estava tendo crises de enxaqueca, que ela não costumava ter, mas ela não conseguia justificar pelo estresse, porque ela estava trabalhando, mas também estava se cuidando bem, malhando bastante. E aí ela me pediu, ela disse, tem alguma coisa errada comigo? Eu disse, Pam, peraí, me conta aí como é que tu tá.
Daí damos uma checada na enxaqueca, que estava começando a fazer crises muito frequentes e muito persistentes, muito duradouras. Qualidade de sono dela meio agitado. Intestino meio preguiçoso. E ela estava sentindo mais atividade física. Quando malhava mais, parecia que Mais não. cansaço. Uhum. A gente colocou magnésio na dose que eu te disse, né? Eu disse para ela, começa com 2 comprimidos de 250 miligramas na hora de dormir. E depois, se o intestino ficar muito solto, a gente diminui. E foi assim, é incrível, é como tirar com a mão. Em 3 dias ela me disse assim, gente, eu tô muito melhor. Muito melhor. Era um elemento que estava precisando, um mineral, que, Uhum. que tem função em todas as células do nosso corpo, em todas as placas motoras do nosso corpo, inclusive no intestino, né? E é assim, ó, é tirar com a mão mesmo. É uma daquelas coisas assim que a gente tem uma satisfação de ver o resultado. Que maravilha. E na alimentação ele não vem muito, né? Sabe que assim, quem é muito rico em magnésio é banana, tá? Uhum. Já sabe, banana, tudo que tem tomate, né? Então, os molhos de tomate, tudo. A única coisa Mas que não os industrializados, viu, gente? é Molho que, de tomate né? caseirinho, é. A única coisa é que assim, né, Ana, isso para talvez para mulher que leve uma vida pouco ativa, isso seja o suficiente para ela não ter cãibras, para ela que tá bem no intestino, sei lá, né? Mas para mulher que já tem um nível de atividade física maior, tomar mais água, ou até tiver uma vida um pouco mais estressada, que repercute em intestino preguiçoso, cãibras, não tiver uma alimentação tão legal, não vai adiantar se empanturrar de banana, né? Ou precisa comer muita banana para compensar, né? Então, principalmente na faixa do climatério, o magnésio ganha uma importância assim fantástica, né? Muito Quem faz boa. Excelente informação. é Excelente informação. Muito isso boa. aí, isso aí. Para as pacientes com quimioterapia também fazem muita diferença. Elas Na sofrem dores quimioterapia faz diferença? musculares, para as dores musculares, né, para a indisposição física da quimioterapia faz bastante diferença também. Uhum. Uhum. Incrível, né? Isso é muito bom. E que eu estava vendo aqui se tem alguma pergunta. Manda Quem pergunta quiser aí. mandar alguma pergunta, pode mandar aqui, gente. Uhum. E Pode meninas, eu mandar no acho que é chat. isso. E tá aí, meninas, e eu acho que assim, né? O que é importante a gente também lembrar já que a gente está no Outubro Rosa ainda, então a gente tem que mandar. Deu uma caidinha. Bom, na importância do Outubro Rosa, eu acredito que a doutora Lisiane vai comentar também da gente fazer não só o autoexame, mas fazer os exames rotineiros, que são super importantes, gente. Procurem fazer esses exames rotineiros. Deu uma queda aqui, a doutora Lisiane, acho que já volta. Vamos lá, ela já vai voltar. Gente, que papo delicioso. Quem entrou agora, eu vou deixar essa live gravada. Assistam, tá? Não vou embora que a doutora Lisiane já está voltando. Informações importantíssimas como essa do magnésio, como a da importância do exercício físico para a nossa saúde aí. Os cuidados todos, pronto, já está voltando. Os cuidados todos para a gente ter uma longevidade saudável, gente, é muito importante. Tá entrando aqui, já fiz o convite, pronto. Ô, querida, Pronto. caímos. Não tem Não sei problema. se foi o Instagram. Foi você, foi você. Ai, querido. Mas é assim, dá essa instabilidade, vai e volta. Ai, a Márcia Celister entrou também, a Márcia Dotti. Isso, Ana, então só para passar aquele recadinho que eu acho importante para as mulheres entenderem, tá? Uhum. Câncer de mama, a gente tem que entender que o câncer de mama não tem mais o estigma que tinha antigamente, né? As mulheres, elas têm eu acho que de uma maneira geral a gente tem um pavor muito grande, Sim. né?
que nos faz a gente às vezes se paralisar diante desse medo do câncer de mama e sermos, inclusive, negligenciarmos às vezes, ou evitarmos, ou termos uma relação ruim com Por as medo. nossas, por medo, com os exames de rotina, né? Porque a gente acha assim, se eu procurar, vou achar, né? Então, isso não faz o efeito que deveria ter de proatividade que a mulher sabe fazer muito bem. E você sabe que muitas mulheres verbalizam isso. Eu não faço porque eu tenho medo. E tenho medo. Elas falam isso sobre o autoexame da mama, elas falam isso sobre a mamografia, vão para a mamografia como se estivessem indo para uma câmara de tortura, né? Isso tudo vem do medo e do estigma. Então, é importante elas entenderem que, assim, o câncer de mama, sim, é uma doença frequente. Ele acontece para 1 a cada 8 mulheres que viverem até os 80 anos vão ter um câncer de mama. O nosso risco de todas nós, bem alto básico, esse índice, não? O risco de todas nós assim, básico de todas nós que não tivermos algum outro fator de risco, é de 12,5% de fazer câncer de mama ao longo da vida, né? E só que o que acontece? O câncer de mama, ele ganhou um estigma muito pesado, porque até ali a década de 80, o diagnóstico de câncer de mama era sinônimo, primeiro, de mutilação, né? Sim. De perda da mama, de perda da feminilidade, de prejuízo na função do braço, que perdia todos os linfonodos e às vezes Porque perdia tiravam movimento. tudo, né? A medicina foi avançando, tem muito. Foi. É isso, a gente foi avançando a passos largos, né? Então, surgiram as cirurgias conservadoras, elas estão cada vez melhores, mais bonitas, né? Surgiu a possibilidade da gente poupar o esvaziamento axilar através das técnicas de linfonodo sentinela, que buscam só se tem algum linfonodo comprometido, estudar só aquele, não se invade mais a axila da mulher, a não ser que ela tenha doença realmente maciça que tem que ser retirada, doença grosseira, né? Também nisso já algumas pacientes hoje em dia nem mais precisam fazer a abordagem nenhuma na axila, né? As técnicas de reconstrução de mama ou de simetrização de mama, quando a gente tira só um nódulo, só um setorzinho, a setorectomia da mama, a gente faz a simetrização da outra mama, então sai com as duas mamas bonitinhas, iguais, né? Com o mesmo formato, mesma aparência. A gente tem já a reconstrução com prótese, que quando a gente precisa realmente, vamos dizer, por um câncer multifocal, às vezes não é nenhum câncer avançado, mas ele é multifocal na mama, não se consegue poupar a mama, então se tira todo o tecido mamário, mas se coloca uma prótese de reconstrução, simetriza a outra mama. E isso no Brasil é lei, que as mulheres têm que sair com a reconstrução mamária. Então, isso atende, inclusive, o SUS em hospitais terciários, Eu não né, sabia que era especializados. É lei, lei. é lei. As mulheres têm o direito, claro, isso não está disponível em todos os lugares. Então, a mulher tem que ir para um hospital terciário, né? Muito ainda esse serviço é prestado com grande qualidade nos serviços em que existe uma faculdade de medicina e uma residência médica, né? Mas elas têm esse direito coberto por lei. Então, o tratamento cirúrgico da mulher hoje em dia é muito semelhante de SUS, de convênio de saúde suplementar, né? Eu acompanho, por exemplo, a minha sogra, ela teve 2. Teve um câncer de mama, acho que 2005. Eu não sou muito boa para data. Para datas, nem eu. Fez cirurgia, tal. Depois, anos depois, voltou no outro. Tratamentos. E assim, como ela já teve, tá sempre fazendo o preventivo. Então, ela tá bem...
tratou, fez as cirurgias, claro, necessárias, né? Não se pega mais desprevenida agora, né? Tu tá Não se sempre pega correndo mais na frente. desprevenida. Não, não se pega mais É, desprevenida. Então não é. adianta a gente negar Uhum. e não olhar. Para mim, por exemplo, eu tenho mamas muito densas, muito densas. Uhum. Elas são Uhum. muito. Não tenho prótese. As pessoas perguntam se Uhum. eu tenho prótese. Eu não tenho prótese. Tu vê E dói muito para fazer a o mamografia. a mamografia. É, Mas é. eu faço todos os anos. Tem que fazer, Sim, né? é Ainda aquela mais meia porque horinha, né? Que tu ainda vai te mais porque eu incomodar. não tive filhos, não amamentei, Uhum. então tem aquele Não fatorzinho aí de perdeu. risco, Isso, não fez né? lipossubstituição da gravidez e da amamentação, né? Isso Exato. acontece muito com mulheres, né? Que não gestam, porque a gestação já faz um processo de lipossubstituição na mama, né? E o processo de amamentação, né? Também. Né? Então, e realmente é isso aí, tem que fazer. E aí a gente deixa outra coisa clara que é importante. O que salva mesmo vidas de câncer de mama no mundo é a mamografia. Né? Uhum. E a nossa rotina ideal e que a gente acredita realmente, nesse momento a gente acredita que é a ideal e que é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia prega, é que a partir dos 40 anos se faça mamografias anuais, pelo menos até os 69 anos. Depois dos 69 anos, o seu segmento vai ser customizado, vai ser individualizado pelo médico, né? Entendi. Isso, desde os 40. Se você tem histórico familiar de câncer de mama próximo a você, uma ou mais, né? Duas ou mais familiares com câncer de mama, Uhum. você tem que começar o rastreamento um pouquinho mais cedo, geralmente aos 35, né? E se tiver alguma suspeita de que existe alguma alteração familiar ou genética, você tem que procurar um mastologista para esclarecer se existe ou não um aumento de risco genético. Correto. Aí, outra coisa que eu gosto de deixar bem claro para as mulheres, que às vezes isso é um fator de confusão, é o autoexame, né? Uhum. O autoexame, ele é importante, sim, ele é muito importante, mas ele é mais importante quando a gente não entrou ainda na idade de rastreio. Então é importante dizer que as meninas já desde cedo precisam conhecer as suas mamas e ter uma certa rotina de atenção, né? No banho, né? Tá. Tomar um banho com mais carinho, palpar as mamas, ou quando estiver passando um creme, saber como é que é a sua pele da mama, o seu mamilo, como é que é a distribuição de gordura interna. Se elas aprender a reconhecer o que é normal da sua mama, como é a sua A mama, textura, né? é Ver a a textura, porque às vezes textura. ela muda e aí já é um E fator isso aí de é atenção. de atenção e de, né? Então, assim, ele salva vidas, também salva. Então, principalmente antes da gente chegar no rastreio de rotina anual nos 40 anos, é importante que essas mulheres se ajudem palpando a mama. Então, pode encontrar alguma coisa? Pode. Depois dos 40 anos, eu digo que assim, ó, por que que a gente não fica batendo na tecla mais do autoexame, autoexame, autoexame? E exatamente o que tu falou no início da live, né? Porque o objetivo dos mastologistas, né, é encontrar o maior número de tumores abaixo de 1 centímetro de diâmetro, Que é a né? prevenção, né? E é a prevenção com a mamografia, porque o autoexame da mama, geralmente, ele identifica os tumores com mais de 1 centímetro já. Então, por isso que a gente não bate na tecla do autoexame, porque no Eu momento que a aprendi gente... contigo essa informação. Isso! Depois dos 40, ele é secundário, nada substitui a mamografia. Então, é importante continuar prestando atenção? Claro que sim. E acontece, sabe, Ana, acontece. Eu já tive pacientes com abaixo de 40 anos que encontraram seu nódulozinho e vieram buscar ajuda e se salvaram. Eu já tive pacientes que encontraram nódulos na palpação com menos de 1 centímetro, do tamanho de um grãozinho de arroz, Olha, né?
E mesmo às vezes no intervalo entre uma mamografia e outra, eu já tive mulheres que por essa atenção, por esse carinho com a sua mama, Uhum. encontraram um nódulozinho que apareceu entre uma mamografia e outra, né? E elas conseguiram ganhar uns meses ali no crescimento, porque nem esperaram a data da outra mamografia, vieram buscar ajuda. Então é Fantástico. importante, Isso é exatamente se amar, né? é O isso aí, autocuidado é importantíssimo. é É isso o aí. se importar consigo mesma. Consigo mesma. E aí espantar, né, Ana? Colocar de lado, derrubar esse estigma, sabendo que, assim, qual é o objetivo de diagnosticar precocemente um tumor? O objetivo é que tu vai poder receber o tratamento mais delicado possível e a maior chance de cura possível, né? E a gente sabe que, salvo casos de exceção de tumores muito rebeldes, muito agressivos, quando a gente diagnostica precocemente o câncer de mama, né, então de 1 centímetro para baixo, a gente pode dizer que 95% deles são curáveis. Curáveis totalmente. Então, é por isso que a gente bate na tecla, né, de fazer Então, isso. meninas, não tenham medo de É, ter os seus exames. Não tenham é, medo, né? é Vamos isso lá aí. e fazer. Eu não sei se alguém está mandando pergunta, porque aqui, pela primeira vez, está me dando uma mensagenzinha aqui embaixo, que está travado aqui os comentários, está travado e eu não estou nem conseguindo ver quem está É. entrando. Tá aqui, eu Eu tô... vi uma pergunta aqui, Ana, Ah, é? da Para mim não está Melissa. aparecendo, então. Deixa eu te ler então aqui. A Melissa pergunta: magnésio e cloreto de magnésio, qual a diferença e qual o melhor? Melissa, assim, ó, existem 3 principais formas em que o sal de magnésio está disponível para suplemento, tá? O que é melhor absorvido pelo organismo, que eu acho que eu posso dizer, isso é um pouquinho complicado, mas assim, o que é melhor absorvido, o que sai menos, assim, né? O que é melhor aproveitado pelo organismo é a forma citrato. Tá? Então, se tu for procurar um suplemento, tem de todos os tipos, mas se tu for procurar um suplemento, teu objetivo é achar o que seja citrato de magnésio, ele é melhor absorvido, responde melhor, ele é menos desperdiçado pelo organismo, tá? Porque a absorção é melhor. Ótimo. Oi, Márcia Celister. Oi, Márcia Dotti. Sejam bem-vindas, minha cunhada e a Márcia, do meio século de menopausa. Ai, que lindos. E a cunhadinha. Não, também não estou vendo mais perguntas, Ana. Tá. Bom, a gente Achei. achou? Achei. Eu não Tenho, sei, travou aqui os comentários para mim. tenho Birrades 3 e dói muito. Fiz em agosto, acho que é mamografia. Posso fazer antes dos 6 meses? Ah, Chandra Santana. Chandra, sim, ó. Se tu tem, provavelmente tu tem uma mama densa, e BIRADS 3 quer dizer que tu tem alguma coisa que esteja em segmento, né? E fica inespecífico para mim te dizer se tu pode, né? Se tu deve fazer em 6 meses, né? O teu controle a princípio é anual. Mas assim, se tu tá com BIRADS 3 em acompanhamento e teu médico disse que tu já pode fazer acompanhamento anual, é anual, tá? Pode fazer em 6 meses. Se tu tiver com alguma dúvida e tu achar que a tua mama não tá legal, eu acho que vale a pena voltar antes, sim, né? Porque é isso que provavelmente tu tem. Se te dói, o BIRADS 3 não dói, tá? O BIRADS 3 significa um achado na mama que precisa ser investigado, que precisa ter segmento, na verdade. Né? O BIRADS 3 nem sempre ele vai para biópsia. É algum achado dentro da mama, um nódulozinho, uma manchinha, uma simetria que precisa receber segmento e acompanhamento. Né? Então, por isso não dói. Tá? Então, se tu tá desconfortável com a mama, de repente vale a pena voltar antes, sim. Tá? Para fazer a mamografia ou a ultrassonografia conforme a rotina que o teu doutor te prescreve, né? E, claro, quem tem alguma alteração de mama, é sempre legal ter um mastologista que trabalhe em equipe com o teu gineco, né?
para deixar bem claro. E eu Importante. não vejo mais nada aqui, Ana, de pergunta. Tá bom. E, gente, eu por mim ficaria aqui 1 hora, 2 horas batendo esse papo riquíssimo, mas o Instagram voltou a derrubar as lives quando bate 1 hora. E a gente tá aqui a 2 minutinhos para fechar 1 hora. Então, eu Passados. queria muito, Querida, olha, uma um prazer gratidão muito. imensa te ter aqui. Muito, muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada, Ana. Conteúdo aqui riquíssimo, né? Eu aprendi O muito prazer aqui. foi todo meu, Ana. De Eu repente aqui, vai ser a primeira de muitas, né? Que a gente assim vai voltar a espero, vou falar dos adorar. programas de atividade física, né? Que eu quero, assim, continuar levando para as minhas seguidoras, minhas pacientes também, Estou à tua essa disposição. forma que tu traz, essa forma que tu traz o exercício para dentro de casa, que é totalmente factível, que tu pode fazer no momento do teu dia, né? Se tu tem uma agenda muito complicada, que tu Problema não de consegue agendar horário. com Tem gente alguém, que não gosta, né? Não se é, sente bem de ir numa academia. Tem gente que não tem tempo mesmo. Então, é, assim, ó, 20 uhum, minutinhos. é, 20 minutinhos. já Qualquer sai do cantinho. sedentarismo, né? Já Não sai do precisa. sedentarismo, isso é que é Não importante, precisa, né? não precisa sair de casa, perder meia hora ou mais de deslocamento. É 20 Locamento. minutinhos, qualquer cantinho da sua casa. Que legal, Eu Anabela. estou à tua disposição. Qualquer E o hora. prazer é do meu. Pode deixar, nós vamos combinar sim. Obrigada, lindona. Gente, mulherada linda que passou por aqui. Minha gratidão. Quem passou, quem ficou. E Quem não obrigada. conseguiu assistir inteira, eu vou deixar gravada. E eu te Uhum. mando também, se você quiser fazer uns nuggets, alguma coisa, eu te mando também, tá? O material. Excelente, tá, querida? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Beijo grande e um ótimo dia. Obrigada, abraço. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau, Lizzy. Tchau.